Princípios ocultos de saúde e cura. Max Heidel. A ciência da nutrição. Capítulo 10. Princípios gerais. Se começarmos pelo veículo denso, considerando os meios físicos de que dispomos para aperfeiçoá-lo e convertê-lo no melhor instrumento possível para o espírito, além de considerarmos os meios espirituais que conduzem ao mesmo fim, teremos que incluir também os demais veículos. Por essa razão seguiremos este método. O primeiro estado visível do embrião humano é uma pequena substância globular gelatinosa, semelhante à albumina ou clara do ovo. Neste glóbulo mole, aparecem várias partículas de matéria mais sólida que vão aumentando gradualmente de tamanho e densidade até se porem em contato umas com as outras. Os diferentes pontos de contato vão se modificando lentamente em juntas, e estas numa armação de matéria sólida, o esqueleto. Durante a formação do esqueleto, a substância gelatinosa que rodeia se acumula e muda de forma, até que por fim alcança o grau de organização que conhecemos como feto. Este vai se tornando maior, mais firme e organizado, até que chega o momento do nascimento, quando se inicia a etapa da infância. O mesmo processo de consolidação que começou com a primeira etapa visível da existência continua a seguir. O ser passa por diferentes etapas: infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice, até chegar finalmente à mudança chamada morte. Cada uma dessas etapas se caracteriza por um aumento de dureza e solidez. Há um aumento gradual da densidade e firmeza dos ossos, tendões, cartilagens, ligamentos, tecidos, membranas, e até da substância do estômago, do fígado, dos pulmões e outros órgãos. As articulações tornam-se rígidas e secas. Começam a racharem-se e desgastarem-se com o movimento, por causa do fluido sinovial que as lubrifica e amacia, o qual vai diminuindo, tornando-se muito espesso e gelatinoso, de modo que não cumpre o seu propósito. O coração, o cérebro, todo o sistema muscular, a espinha dorsal, os nervos, os olhos, etc., participam desse processo de solidificação, tornando-se cada vez mais rígidos. Milhões e milhões de diminutos vasos capilares que se ramificam e difundem como os ramos de uma árvore por todo o corpo, vão secando gradualmente e se convertem em fibras sólidas impermeáveis para a passagem do sangue. Os grandes vasos sanguíneos, tanto as artérias como as veias, endurecem, perdem sua elasticidade, encolhem-se e tornam-se incapazes de conduzir a quantidade de sangue requerida. Os fluidos do corpo ficam espessos e tornam-se pútridos, carregados de substâncias terrosas. A pele fica murcha, fica seca e enrugada. O cabelo cai por falta de óleo. Os dentes cariam e caem, também por falta de gelatina. Os nervos motores começam a secar e os movimentos do corpo tornam-se lentos. Os sentidos falham, a circulação é retardada. O sangue para e coagula nos vasos. O corpo vai perdendo suas faculdades cada vez mais. Antes era elástico, saudável, alerta, flexível, ativo e sensível. Depois torna-se rígido, lento e insensível. Finalmente morre de velhice. Surge naturalmente a pergunta: Qual é a causa desta gradual ossificação do corpo, produzindo a rigidez, decrepitude e a morte? Do ponto de vista puramente físico, os químicos são de opinião unânime de que isso é devido ao aumento do fosfato de cálcio, matéria óssea, do carbono de cálcio, giz comum, e do sulfato de cálcio, gesso, com um pouco de magnésio e uma quantidade insignificante de outras substâncias terrosas. A única diferença entre o corpo idoso e o infantil é a maior densidade, firmeza e rigidez do primeiro, causadas pela maior proporção de substâncias calcárias e terrosas
que entram na sua composição. Os ossos da criança compõem-se de 3 partes de gelatina por uma de matéria terrosa. Na velhice, essa proporção é inversa. Qual a fonte deste acúmulo mortal de substâncias sólidas? Parece axiomático que todo o corpo é nutrido pelo sangue e que tudo o que o corpo contém, qualquer que seja a sua natureza, esteve primeiro no sangue. As análises demonstram que o sangue tem substâncias terrosas da mesma espécie dos agentes solidificantes. E note-se que o sangue arterial contém maior quantidade dessas substâncias do que o sangue venoso. Isto é muito importante, pois demonstra que em cada ciclo o sangue deposita substâncias terrosas e é, portanto, o veículo da obstrução do sistema. Sem dúvida, seu conteúdo de substâncias terrosas vai sendo substituído, pois do contrário não poderia continuar tal processo. De onde obtém esse depósito mortal? Não há mais que uma resposta: da comida e da bebida. Não há absolutamente ou outra fonte. As comidas e as bebidas que nutrem o corpo devem ser, ao mesmo tempo, a fonte primária das substâncias calcárias, matérias terrosas que o sangue vai depositando em todo o sistema, causando a decrepitude e finalmente a morte. Para sustentar a vida física é necessário comermos e bebermos, mas como há muitas espécies de comidas e bebidas, devemos estabelecer, à luz dos fatos acima mencionados, quais são as que contêm a menor quantidade possível dessa substância destrutiva. Se descobrimos esses alimentos, ser-nos-á possível aumentar nossa vida, pois do ponto de vista oculto, é desejável viver o maior tempo possível em cada corpo denso, especialmente depois que nos tenhamos iniciado no caminho. São precisos tantos anos para educar cada corpo em que moramos durante os anos da infância e da juventude, até que o espírito possa pelo menos obter algum controle sobre ele. Que quanto mais tempo pudermos ter um corpo adaptado e obediente aos impulsos do espírito, tanto melhor. Daí ser muito importante que o discípulo consuma alimentos e bebidas que contenham um mínimo de substâncias endurecedoras e que, ao mesmo tempo, mantenham ativos os órgãos excretores. A pele e o sistema urinário são os salvadores do homem, evitando-lhe uma morte prematura. Não fosse por esses órgãos que eliminam a maior parte das substâncias terrosas absorvidas com os alimentos, ninguém viveria mais de 10 anos. Calcula-se que a água corrente não destilada, que toda pessoa consome em forma de chá, café, sopa, etc., contém carbonatos e outros compostos calcários, que em 40 anos formariam um sólido bloco de cálcio ou de mármore do tamanho de um homem. É também digno de nota que, embora o fosfato de cálcio seja encontrado na urina dos adultos, não se encontra na das crianças, porque nestas a rápida formação dos ossos requer a retenção desse sal. Durante o período da gestação, existe muito pouca substância terrosa na urina da mãe, porque quase toda ela é empregada na formação do feto. Em circunstâncias comuns, porém, esta matéria terrosa é encontrada na urina dos adultos, e a isso se deve ao fato de a vida alcançar a duração que tem atualmente. A água não destilada, tomada internamente, é o pior inimigo do homem, mas usada exteriormente é seu melhor amigo, pois mantém os poros da pele abertos, facilita a circulação do sangue e evita a sua estagnação, que é a causa dos depósitos do mortal fosfato de cálcio. Harvey, o descobridor da circulação do sangue, disse que a saúde denota uma circulação livre, enquanto que a enfermidade é o resultado da obstrução da circulação do sangue. A banheira é um grande auxiliar na manutenção da saúde do corpo e deve ser usada constantemente pelo aspirante à vida superior. A transpiração, sensível ou não, expele mais substâncias terrosas do corpo do que qualquer outro agente.
Enquanto se forneça combustível e se mantenha o fogo isento das cinzas, continuará queimando. Os rins são importantes na função de lançar fora as cinzas do corpo. Mas apesar da grande quantidade de substâncias terrosas arrastadas pela urina, sempre fica bastante, em muitos casos, para formar areias e até pedras na bexiga, causando terríveis sofrimentos e até a morte. Ninguém deve se enganar acreditando que a água fervida contém menos substâncias calcárias. A crosta que se forma nas paredes do recipiente em que é fervida foi ali deixada pela água evaporada que escapou em forma de vapor. Se condensar esse vapor, teremos água destilada, que constitui um elemento importantíssimo para manter o corpo sempre jovem. Na água destilada não existe absolutamente a menor quantidade de substâncias terrosas, como também não existe na água da chuva, na neve ou no granizo, a não ser que tenha apanhado no contato com o telhado, etc. Mas o café, o chá, a sopa, feitos com água comum, por mais fervida que seja, não estão isentos das substâncias terrosas. Pelo contrário, quanto mais fervida tenha sido a água, tanto mais carregada de depósitos ficará. Os que sofrem de enfermidades urinárias não deveriam beber jamais a água que não fosse destilada. Quanto aos alimentos sólidos, podemos dizer, de forma geral, que todos os legumes e verduras frescas e as frutas maduras contêm a maior proporção de substâncias nutritivas e a mínima de substâncias terrosas. O alimento adequado, tomado a tempo e nas circunstâncias apropriadas, não somente cura, como evita as enfermidades. Supõe-se geralmente que o açúcar ou as substâncias sacarinas são prejudiciais à saúde, especialmente para os dentes, causando cáries e dores de dentes. Isto é verdade em certas circunstâncias. É prejudicial em algumas enfermidades, como na biliosidade e na dispepsia, ou se o mantemos muito tempo na boca, como as balas. Mas se é usado com parcimônia durante a boa saúde, e se aumentamos seu consumo gradualmente conforme o estômago for se acostumando ao seu emprego, ver-se-á que é muito nutritivo. A saúde dos negros melhora enormemente durante a colheita da cana, apesar do aumento do trabalho em que se aplica. Isto é atribuído à indulgência pelo doce caldo de cana. O mesmo pode ser dito dos cavalos, vacas e outros animais que vivem nessas localidades, que gostam muito do melaço que lhes se dá. Engordam muito durante a safra, e seu pelo torna-se brilhante e suave. Os cavalos que são alimentados com cenouras cozidas durante algumas semanas ficarão com um pelo suave e lustroso como seda, devido aos sumos sacarinos desse vegetal. O açúcar é um artigo dietético nutritivo e benéfico, e não contém cinzas de nenhuma espécie. As frutas constituem a dieta ideal. Na realidade, as árvores e as plantas as produzem para induzir o animal e o homem a comê-las, a fim de que suas sementes se disseminem, como as flores atraem as abelhas com propósitos similares. As frutas frescas contêm água da mais pura e da melhor qualidade, capaz de espalhar-se pelo organismo de forma maravilhosa. O suco de uvas é um solvente maravilhoso, estimula a fluidez do sangue, abrindo caminho através dos capilares já secos e obstruídos, sempre que este processo não esteja muito avançado. Mediante uma cura de suco de uva sem fermentar, as pessoas de olhos fundos e de pele enrugada ficam louçãs e radiantes. A permeabilidade aumentada permite ao espírito manifestar-se e mais livremente e com renovada energia. Considerando o corpo do ponto de vista estritamente físico, é o que poderíamos chamar um forno químico, sendo o alimento o combustível. Quanto mais exercício faz o corpo, tanto mais combustível necessita. Seria loucura que uma pessoa mudasse sua dieta normal, que durante anos a tem nutrido adequadamente, adotando um novo método, sem pensar bem antes do que seja melhor para si.
Eliminar a carne da dieta normal das pessoas acostumadas com ela minaria a sua saúde. A única maneira segura de proceder e experimentar e estudar as causas primeiramente, usando o discernimento e a devida sensatez. Não se podem estabelecer regras fixas, pois a dieta é assunto tão individual como qualquer outra característica. Tudo o que se pode fazer é descrever a influência de cada produto químico, deixando que o aspirante determine seu próprio método. Nem devemos permitir que a aparência de uma pessoa influencie nosso julgamento a respeito de sua saúde. Geralmente são aceitas certas ideias com relação à aparência que deve ter uma pessoa saudável, mas não há nenhuma razão válida para tal opinião. O rosto rosado pode ser indício de saúde em um indivíduo e de enfermidade em outro. Não há nenhuma regra particular mediante a qual se possa saber se existe boa saúde, salvo o sentimento de bem-estar que é experimentado pelo próprio indivíduo, sem ter em conta sua aparência. A água é o grande solvente. O nitrogênio ou proteína é a substância formada da carne, mas contém algumas substâncias terrosas. Os açúcares ou hidratos de carbono são os principais produtores de força e energia. As gorduras produzem calor e são armazenadoras de energia e reserva. As cinzas são minerais terrosas e obstruem o sistema. Não devemos temer que não as tenhamos em quantidade suficiente para a formação dos ossos. Pelo contrário, devemos cuidar de ingerir a menor quantidade possível. A caloria é a unidade simples de calor. Uma libra de castanhas do Pará, por exemplo, contém 49,6% de resíduos, cascas, mas o restante, 50,4%, contém 1.485 calorias, o que significa que quase a metade do peso são resíduos, enquanto que o resto contém o número de calorias mencionado. Para conseguirmos a maior energia dos nossos alimentos, temos que prestar atenção ao número de calorias que contenham, pois delas conseguiremos a força necessária para realizar nossas tarefas diárias. O chocolate é um dos alimentos mais nutritivos, mas o cacau em pó é um dos mais perigosos, pois contém quase 3 vezes a quantidade de cinzas que tem outros alimentos e geralmente 10 vezes mais que a maioria. É um alimento perigoso, mas é também um poderoso veneno, pois obstrui o sistema rapidamente do que qualquer outra substância. É claro que no princípio é preciso algum estudo para determinar a melhor alimentação, mas vale a pena, pois assegura saúde, longevidade e o emprego livre do corpo, permitindo-nos nossos estudos e dedicação às causas elevadas. Depois de algum tempo, a pessoa se familiariza tanto com o assunto que geralmente não precisa dar-lhe nenhuma atenção especial. Deve-se lembrar, todavia, que nenhuma das substâncias químicas contidas nos alimentos são utilizáveis para o seu emprego no organismo, porque existem certas porções que o corpo se nega a assimilar. Nos vegetais digerimos somente 83% das proteínas, 90% das gorduras e 95% dos carboidratos. Nas frutas assimilamos 85% das proteínas, 90% das gorduras e 90% dos carboidratos. O fósforo é o elemento particular mediante o qual o ego pode exprimir o pensamento e exercer sua influência no corpo físico. Também é fato que a proporção dessa substância no corpo corresponde ao grau de inteligência do indivíduo. Os idiotas têm muito pouco fósforo, ao passo que os grandes pensadores têm muito. Também no reino animal, o grau de consciência e inteligência está em proporção com a quantidade de fósforo contida no cérebro. Por conseguinte, é da maior importância que o aspirante que use seu corpo para trabalhos mentais e espirituais forneça a seu cérebro a substância necessária para esse fim. A maioria dos vegetais e frutas contém certa quantidade de fósforo, mas é curioso que a maior proporção seja encontrada nas folhas,
que, em geral, são desprezadas. É encontrado em quantidade considerável nas uvas, nas cebolas, no feijão, no ananás, nas folhas e nos talos de muitas verduras, no caldo de cana-de-açúcar, mas não no açúcar refinado. A seguinte tabela mostra a quantidade de ácido fosfórico de alguns artigos. O conteúdo de ácido fosfórico em cada 100.000 partes de artigos: cevada seca, 210 partes. Feijões, 292 partes. beterraba, 167 partes. folha da beterraba, 690 partes. centeio, 170 partes. cenoura seca, 395 partes. folha da cenoura, 963 partes. semente de linho, 880 partes. talo de linho, 118 partes. pastinaca, 111 partes. folha da pastinaca, 1784 partes. ervilhas. 190 partes. Em conclusão, cada aspirante deve escolher os alimentos que digira com mais facilidade, porque quanto mais facilmente os digira, tanto maior energia extrairá deles, e tanto mais tempo passará sem que o organismo necessite de novo suprimento. O leite nunca deve ser bebido como se bebe um copo d'água. Tomando dessa maneira, forma no estômago uma bola de queijo. Quase impenetrável a ação do suco gástrico. Deve ser sorvido lentamente, porque assim irá formando pequenos glóbulos no estômago, que são facilmente assimilados. Os frutos cítricos são poderosos antissépticos e os cereais, especialmente o arroz integral, são antitóxicos de grande eficácia. Tendo explicado do ponto de vista puramente material o que é necessário para o corpo físico, consideraremos agora o assunto do lado oculto, tendo em conta o efeito que se produz nos dois corpos invisíveis que interpenetram o corpo denso. A fortaleza particular do corpo de desejo está nos músculos e no sistema nervoso cérebro-espinhal, como já sabemos. A energia despendida por uma pessoa quando trabalha em meio a grande excitação ou sob a influência da ira é um bom exemplo do que dissemos. Nesses momentos, todo o sistema muscular está em tensão e não há trabalho que esgote tanto o indivíduo como um acesso de cólera. Estes acessos deixam às vezes o corpo exausto durante semanas inteiras. Vemos, portanto, a necessidade de dominar o temperamento, evitando ao corpo denso os sofrimentos ocasionais pela ação desenfreada do corpo de desejos. Observando o assunto do ponto de vista oculto, toda consciência no mundo físico é o resultado da guerra constante entre o corpo vital e o corpo de desejos. A tendência do corpo vital é de suavizar e construir. Sua principal expressão é o sangue e as glândulas, bem como o sistema nervoso simpático, tendo conseguido acesso à fortaleza do corpo de desejos, O muscular e o sistema nervoso voluntário. quando começou a desenvolver o coração como músculo voluntário. A tendência do corpo de desejos é endurecer e, por sua vez, invadir os domínios do corpo vital, obtendo a posse do baço e fabricando os corpúsculos brancos, que não são, como acredita atualmente a ciência, os policiais do organismo, mas destruidores. Os corpúsculos brancos, estes minúsculos destruidores, são levados pelo sangue ao corpo inteiro. Passam assim pelas paredes das artérias e das veias cada vez que alguém está irritado, e especialmente nos momentos de forte cólera. Então, a avalanche das forças do corpo de desejos endurece as veias e as artérias, dando passagem aos corpúsculos brancos que penetram nos tecidos, onde formam bases para a substância terrosa que destrói o corpo. Tomando a mesma quantidade e qualidade de alimento, a pessoa serena e jovial viverá mais tempo, gozará melhor de saúde e será mais ativa que a pessoa cheia de preocupações ou que perde o domínio de si mesmo com facilidade, porque esta última difunde por seu corpo mais corpúsculos brancos destruidores do que a primeira.
Se um cientista analisasse os corpos desses dois homens, veria que na pessoa bondosa existe muito menos substâncias terrosas do que na irascível. Esta destruição progride incessantemente, e é impossível manter todos os destruidores afastados, nem tampouco isto é conveniente. Se o corpo vital não fosse obstado na sua ação, construiria constantemente, utilizando todas as energias para esse fim. Não haveria consciência nem pensamento. É devido que o corpo de desejos endurece as partes internas que se desenvolve a consciência. Houve um tempo no passado em que exteriorizávamos as coisas concretas, como fazem os molúsculos, deixando o corpo flexível, macio e sem ossos. Mas nesse tempo também tínhamos a consciência obscura e vaga, que tem os molúsculos hoje em dia. Antes de podermos nos adiantar, foi necessário que retivéssemos essas concreções. E não é difícil comprovar que o desenvolvimento da consciência de qualquer espécie está em proporção direta com o desenvolvimento do esqueleto interno. O ego tem que possuir os ossos sólidos com sua medula semifluida e vermelha para poder formar os corpúsculos vermelhos necessários à sua expressão. Esse é o mais elevado desenvolvimento do corpo denso.